Imagine que você está em Oxford, segurando a mão da sua mãe. Ela segura a mão da mãe dela, sua avó. Sua avó segura a mão da sua bisavó e assim por diante, formando uma corrente. A corrente se estende até Cornualha, até chegar a Land's End e não poder ir mais longe. Em algum lugar perto de Cirencester, aqueles que estariam de mãos dadas seriam Homo erectus. Próximo a Taunton, eles seriam como Lucy, Australopithecus. E em pé nas rochas de Land's End estaria o ancestral comum que compartilhamos com os chimpanzés. Agora, com a outra mão, a matriarca de Land's End segura a mão de outra filha. Essa filha segura a mão da filha, sucessivamente. Uma corrente paralela agora segue seu caminho pela estrada de volta a Oxford. As duas correntes de primos cada vez mais distantes se encaram ao longo do caminho. E quando a corrente de filhas chega a Oxford, temos chimpanzés modernos cara a cara com humanos modernos. Esses primos modernos que se encaram são, obviamente, de espécies diferentes e não podem cruzar entre si. No entanto, em cada passo ao longo da corrente de ancestrais, ao redor da curva fechada em Land's End e de volta a Oxford, cada indivíduo é da mesma espécie que seu vizinho. Há uma mudança gradual, tão gradual que está muito abaixo do limiar da percepção. Outra maneira de tentar entender o conceito de evolução, que ocorre ao longo de uma escala de tempo imensa, é imaginar uma foto sua. Tirando uma foto sua a cada dia ao longo de toda a sua vida, desde o dia em que você nasceu até esta manhã em que você acordou. Se você alinhar todas as suas fotos e olhar para elas, uma por uma, dia após dia, na ordem correta, não vai conseguir perceber nenhuma diferença entre você em um dia e sua foto do dia seguinte. Você não será capaz de fazer uma distinção clara de quando passou de bebê para criança pequena ou de quando passou de adolescente para adulto. Mas isso aconteceu gradualmente, assim como a evolução biológica ao longo de milhares e milhões de gerações aconteceu. Então, se você olhar suas fotos e pular um ano cada vez que olhar para elas, você conseguirá ver uma diferença clara. E se você tivesse uma foto de cada um dos seus ancestrais, até o primeiro organismo, e fizesse grandes saltos ao olhar para as fotos, milhares e até milhões de gerações de cada vez, você conseguiria ver uma distinção clara entre as espécies das quais viemos, a nossa árvore genealógica. Nossos cérebros, sem dúvida, são as coisas mais complexas que já encontramos. Não é de se admirar que muitas pessoas nos vejam como obras-primas de design que servem de evidência para a existência de um criador inteligente. Mas se realmente olharmos para como a vida surgiu através da evolução biológica, encontramos várias características que são extremamente inesperadas, considerando o teísmo. O processo evolutivo é extremamente desperdiçador e ineficiente. Quando as pessoas criam algo, tentamos elaborar o melhor projeto com antecedência e depois construímos a coisa de acordo com esse projeto. A seleção natural, o principal motor que impulsiona a evolução, cria tentando aleatoriamente uma enorme quantidade de projetos possíveis e depois descartando todos os erros. Bem, isso seria como um engenheiro que tentasse construir uma ponte experimentando aleatoriamente todas as configurações possíveis, deixando-a desabar, até que, por pura sorte, uma permanecesse de pé. Bem, isso não é projeto, isso é loucura. Além disso, como a evolução precisa operar fazendo modificações graduais em estruturas pré-existentes, ela deixa os organismos com muitos traços que são funcionalmente inúteis, ou até mesmo disfuncionais. Veja os seres humanos, por exemplo. As aberturas para respirar e engolir são tão próximas que frequentemente engasgamos. Elas não precisavam ser assim. Nosso apêndice, aparentemente inútil, mas sujeito a infecções que podem até ser fatais. O canal de parto é muito estreito, aumentando as chances de lesões e até de morte durante o parto. E a lista continua. Além disso, sabemos que quase todas as espécies que já existiram na Terra foram extintas. Todo museu de história natural é um ferro velho de experimentos fracassados.
O desperdício, a ineficiência e a imperfeição da evolução biológica são mais prováveis. Partindo do pressuposto de que é um mecanismo causal cego, sem mente e com poderes limitados, isso faz mais sentido do que assumir que é o instrumento, de alguma forma, de uma inteligência racional e todo-poderosa. Seria surpreendente se um ser assim escolhesse criar a vida dessa maneira. Você não pode esperar chegar à verdade sobre a realidade se a verdade estiver contaminada por um viés subjetivo. E o viés subjetivo é exatamente disso que se trata quando olhamos para as influências atuais do viés anticientífico. Primeiro acreditamos e depois buscamos provas que confirmem, como raciocínio motivado, viés de confirmação e retrospectivo. E pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas porque são muito boas nisso. Então a questão é, são todas as crenças que são geradas dessa forma? Existe uma maneira de contornar esses vieses cognitivos? E a resposta é sim, é a ciência. O método científico foi criado ao longo dos séculos por esse motivo. Começando com Francis Bacon dizendo, olha, nós temos todos esses problemas, essas questões cognitivas que fazem com que distorcemos a forma como enxergamos as coisas. Começando com o remo na água que parece estar torto, e você sabe que não está torto, mas com certeza parece torto. Não posso confiar na minha visão o tempo todo. E assim por diante. Hoje sabemos, graças aos psicólogos cognitivos, que há muitas coisas pouco confiáveis, por isso é essencial ter colaboradores e revisão por pares na pesquisa. É preciso replicar estudos. É preciso ter várias linhas de evidência para aumentar nossa confiança de que não é só imaginação ou ilusão minha, ou que não segui um caminho errado e estou fora da realidade. Eu sou assim, por isso as pessoas me escrevem sobre teorias de física. Newton e Einstein estavam errados, resolvi tudo na minha garagem neste fim de semana e vou dividir o Nobel com você, se ajudar na matemática. Mas você está falando com a pessoa errada, eu não faço as contas. Você precisa procurar o professor de física do colégio local e conversar com ele. É importante ver o que os outros fazem, pois a ciência é uma comunidade social. E é isso que nos ajuda a sair desse problema de simplesmente gerar crenças aleatórias e depois procurar evidências para apoiá-las. Essas crenças são afirmações sobre como o mundo é. Todo mundo está tentando entender a situação em que estamos, tentando guiar nosso comportamento nessa situação de uma forma compatível com a felicidade. E a religião é uma estratégia para fazer isso. Acontece que é uma estratégia construída em grande parte sobre mentiras e auto-engano. Por isso, argumento que é a ferramenta errada para esse fim. Depois há a acusação de arrogância, de afirmar saber tudo. Mas a ciência é humilde, ela precisa ser. Nós amamos o que não sabemos porque isso nos dá algo para fazer. Então, eu acho que Jerry está olhando pelo telescópio para o mundo natural, mas ele está olhando pelo lado errado. Ele está com a lente apontada para cá. Ele acha que o universo gira em torno de nós. Se você olha pelo telescópio do lado errado, o que vai ver? É como se o universo tivesse sido criado para nós, seres humanos. O que Jerry tem não é uma teologia. O que Jerry tem é uma eulogia. É sobre mim, é sobre nós. Nós fomos criados. O universo existe para que a nossa espécie possa ser especial. Ao se humilhar de verdade e ter coragem para perceber que vivemos sozinhos em um universo indiferente, você pode decidir que somos nós que devemos nos importar. Então essas são as razões pelas quais eu não tenho crença em nenhum tipo de Deus. Acredite se quiser. Tenha fé em Jesus Cristo se você precisar. Mas não se torne vulnerável à razão e às evidências. Não exija que sua crença seja razoável. Você será ameaçado com a perda da sua fé. Você pode muito bem perder sua fé. Aqueles que perderam a fé em Deus geralmente são aqueles que sentiram a necessidade de boas razões, de evidências, de argumentos. Melhor que você adote como seu lema, credo quia absurdum. Eu acredito porque é absurdo.